Olá, boa noite. Mais uma vez, Trajetórias por aqui. Dessa vez entrevistando o Felipe Vieira, meu querido amigo gaúcho, mas que hoje está morando em São Paulo e fazendo um sucesso na Band News, transmitindo diariamente informações legais para todos nós. O Felipe Vieira, formado pela FAMEC, PUC-RS, como jornalista, e aí participou de várias emissoras aqui, tanto rádios quanto TV, sempre ancorando, participando. Agora, a trajetória do Felipe é muito interessante, porque, na verdade, eu digo para ele é um metido. E por ter sido tão metido, e por ser tão metido, ele chegou onde ele chegou. Só que de um jeito muito legal, porque ele tem uma coleção de gente que adora ele. E aí, meu? Tudo bom? Estava te assistindo agora aquela confusão dos caminhoneiros, agora tu chegou aqui? Nossa Senhora! Aterrissou? Sim. Deixa eu te dizer o seguinte, ó. Que eu saí do ar falando sobre caminhoneiros, falando sobre depois futebol, né? Agora eu estou na redação, então vocês vão ver aqui. Opa! Aquele ali é o centro nervoso do Jornal da Band, é o switcher do Jornal da Band. Que legal nos mostrar isso. Olha lá. E essa aqui é uma parte da redação. Eu já saí do Band News, já estou na redação da Band TV. Vocês querem ver outro? Vou dar outro bastidor enquanto o pessoal vai entrando. Felipe nos mostra o teleprompter. Ele nos mostra aquele pedal que eu acho genial. O pedal não tem aqui porque a Band TV não usa o pedal. Mas aqui, o teleprompter está aqui, ó. Esse aqui não é o... Esse aqui é um dos que a gente usa, né? Isso. É muito legal a gente poder conhecer. Está com pouca luz aqui, mas deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Deixa eu ver o que está acontecendo no ar para não fazer bagunça aqui, né? De preferência. Não, se entrar o Trajetórias no ar da Band News, eu vou adorar. Pode entrar. Não é Band News, isso aqui é Band TV. Isso aqui tudo é Band TV, ó. Suzana Velhinho, tu deve ter entrevistado o pai dela, Paulo Velhinho, né? Muito. A Daisy, que é gaúcha, nossa editora. Legal. Aqui, ó. Oba, olha só. Ali está o Oineg, lá está a Paloma, aqui estão a Joana e a Lana, né? Essa é a posição deles para entrar no ar daqui a pouquinho. O jornal está no... Deixa eu sair daqui antes que eu... Antes que eles saiam. Antes que me expulsem daqui. Mas esse é o bastidor aqui. Né? Essa é a situação. Vamos lá. Agora eu vou para um canto aqui para poder pegar e falar com vocês com mais tranquilidade. Que legal, que legal. Mas isso aqui é um pouco dos bastidores aqui, o jornal está no ar. Muito legal conhecer. Tu sabe, e agora vou ser muito sincero com todo mundo, que eu literalmente saí do ar e nós fomos pegar e avaliar ali a questão dos caminhoneiros. E como eu fui avaliar a questão dos caminhoneiros e a questão do impeachment, da possibilidade de impeachment, eu não me preparei aqui, que eu tinha combinado contigo, tu me mandou todos os recados, eu vi agora. Deixa eu ver se vai melhorar aqui a qualidade, eu vou botar um fone aqui. Eu vi agora aqui o recado, mas o dia foi uma loucura, né? O day after aí do 8 de setembro foi uma loucura, né? Foi, né? Tá, agora só me diz se tu tá me ouvindo bem aí. Estou te ouvindo muito bem, estou te ouvindo muito bem. Pode ir um pouquinho mais para trás só. Tá, aqui? Aí, agora sim, agora ficou legal. Sentei aqui para... Então, agora a gente vai começar a contar a tua história e eu vou te perguntar algumas coisas sobre ela. Felipe, nos conta a história aquela dos 5 anos, que tu, quando pequenininho ainda, tinha o grande prazer de ficar assistindo TV, e, junto com o teu pai e com a tua mãe, enquanto os irmãos ficavam fazendo bagunça na rua, tu tinha uma atração especial. Nos conta essa jogada aí. Eu acho que meus irmãos nem faziam muita bagunça na rua, mas meus irmãos já tinham diferença ali. Meu irmão estava com 11 anos, as prioridades deles eram outras, né? Minha irmã com 13. E a minha mãe disse que sempre, né? Minha mãe dizia que sempre que se perguntava
sai da frente da TV. Até tem um negócio que eu acho que eu não te falei no dia que a gente conversou, que foi a deficiência da miopia era óbvia, mas achavam que eu era surdo também, porque de tão perto que eu queria ficar da TV, essa atração da TV eu sempre tive, né? Mas sempre pelos noticiários. Né? Então era assim, quando o pai parava para ver o noticiário, quem parava do lado do pai para ver o noticiário era eu. Eu parava ali, ficava quietinho, assistindo, na inflexão da voz lá do Cid Moreira, do Ferreira Martins, que era meu ídolo desde pequeno. Ferreira Martins, talvez as pessoas não tenham essa referência, mas é a voz hoje é a voz da Caoa, né? Aquela voz linda do comercial da Caoa, é aquele Ferreira Martins, que está hoje com 70 e poucos anos de idade, continua com a voz limpa, maravilhosa, e era o apresentador do Jornal da Band, e já era um jornal que eu gostava muito de assistir ali na década de 80, 90, né? E era a figura que eu gostava mesmo, eu achava assim, a voz dele muito bonita, né? Então, Mas, Felipe, ficava olhando. O que te chamava a atenção? A voz, a performance, a notícia, a informação? O que A te notícia. trazia mais? Não, a notícia, acho que é a informação. Eu sempre fui muito curioso, né? Sempre fui muito metido. Esse negócio, assim, de vez em quando... Hoje eu vejo com a Laís e o Theo isso, né? De vez em quando tu tá no meio de uma conversa e tal, e eles são meio proibidos de me assistir, porque o mundo deles tem que ser um pouco mais lúdico. Claro. Né? A gente tem essa... Mas, então, de vez em quando o Theo pega e me diz assim, pai, tal coisa. Eu fico olhando e digo assim, cara, o que eu respondo para esse guri? Porque não dá para ficar confrontando eles no caso do Theo, já está com 8 anos, mas a Laís com 4, com a realidade. Só que eles me perguntam, o que está acontecendo no Afeganistão? Pai, o que é o Talibã? E aí tu fica assim meio, mas é porque é o noticiário que eu estou apresentando, né? Sim, então, claro. esse das 6 às 8, eles vêm muito. Uhum. Né? E como tem algumas pessoas que estão muito no meu convívio, né? O Jamil Chad, por exemplo, é uma pessoa que já me visita cada vez que ele vem para o Brasil, então é um amigo, né? Eles vêm eu conversando com a Sônia Blota, e como a gente conversa por vídeo muitas vezes, para eles há uma intimidade, então eles ficam muito curiosos, e eu fico pensando o que meu pai pensava naquela época, né? Para essas perguntas que a gente não está preparado. Eu vou fazer uma retrospectiva contigo depois para a gente chegar nesse ponto Claro. de conversa sensacional. Mas me conta uma coisa, aí tu tinha 5 anos, tu tinha uma atração especial, e aí tu me contasse que na tua cidade, chamada Sobral, interior do estado do Rio Grande do Sul... Não, a cidade de Butiá, a rádio Butiá. Desculpe. Sociedade Butiaense de Radiodifusão Limitada. Felipe, e aí me conta uma coisa, como é que tu interagia com a rádio desde pequeno? E por quê? Era assim, ó. Sabe, em algum momento, né, todo mundo já passou por aquele ouvinte mala. Pô, só esse cara participa da rádio, só esse cara participa da rádio. O que aconteceu? A rádio inaugurou em Butiá dia 16 de janeiro de 1979. Nós não fomos para a praia aquele ano. Em função de férias, o pai teve algum problema, a gente ficou janeiro em Butiá. Né? E quando a rádio inaugurou, a partir de dezembro, era só o que se falava, a rádio. Butiá já é uma cidade pequena, 250 telefones, ninguém tinha muito telefone, e eu era o cara de pau, eu ligava para a rádio toda hora. Então tinha lá, quem descobriu o Brasil vai ganhar uma camiseta, Pedro Álvares Cabral. Que dia foi a independência do Brasil? 7 de setembro, ganhou uma... E eu comecei a atrapalhar os programas. Aí os caras, com uma semana de rádio, os caras disseram assim, bom, é injusto tirar ele do ar. Então vamos nos aliar, vamos fazer ele se aliar com a gente. Então, como outra coisa que eu fazia, quando eu não estava ouvindo a rádio, era jogar futebol hoje futsal, né, futebol de salão, eles mandaram anotar todos os resultados dos jogos da quadra da Brigada Militar em Butiá, e eu ia à noite na rádio, e eu era o repórter mirim da rádio. Então, mas que idade tu tinha, Felipe? Isso eu tinha 13. Na cidade eu tinha 13. Então eu ia, e os meus amiguinhos todos, virei o rei da turma. Né? Eu não jogava nada de futebol, mas anotava o resultado e aí falava. Hoje o Paulo fez 2 gols, fizemos lá o jogo entre o Cruzeiro e o Remo,
entre o Inter e o Grêmio, o Oneide fez tantos gols, o Jacaré fez tantos gols, o Paulo César fez tantos gols. Então a gurizada parava para ouvir o programa da rádio. E aí eu fui ficando e acabei fundo, né? Fui ficando, acabei fundo, nunca mais saí de rádio. Ou seja, tu nunca tivesse dúvida que a tua vocação era essa? Não, eu nunca tive plano B. Eu nunca tive plano B. Eu não tive aquele negócio assim. No vestibular, como eu queria fazer FAMECOS, na PUC eu botei jornalismo. Na URGS eu não queria fazer Fabico, e eu tenho grandes colegas meus que foram da Fabico. Não tem problema nenhum, mas eu queria fazer FAMECOS. Porque eu não tinha como fazer Fabico, porque eu já trabalhava. Então a URGS era complicado fazer, né? Então, na URGS, porque para dar uma justificativa para meus pais, eu coloquei História. Né? E como eu passei na PUC, e também passei, mas eu fui fazer FABECOS, porque era o que eu queria fazer. Entendeu? E eu já trabalhava, eu estava ali com 17 para 18 anos, ali quando fiz o início da faculdade, com 18 para 19, né? Quando fiz o início da faculdade. E aí eu praticamente só fiz o vestibular na PUC para jornalismo, porque na URGS eu coloquei História. Eu sabia que eu não ia ter condições de estudar na URGS trabalhando. Né? E eu não queria parar de trabalhar. E eu acho que esse foi um diferencial. Eu trabalhava na Rádio Sobral já com carteira assinada ali há 4 anos, nesse caso. Né? Dos 13 aos 16 eu trabalhei voluntariamente, tinha um cachê lá, alguma coisa assim, né? Mas a partir dos 16 anos a carteira... Eu sou aposentado, né? Mas é isso. E sempre o teu negócio foi... Nunca foi jornal? Sempre foi rádio e TV? Assim, ó, eu trabalhei em jornal em algumas vezes, eu sempre brinco isso, né, que tem alguns textos meus assinados na Zero Hora que eram muito gozados. Quando na faculdade, meu Deus do céu, esqueci o nome do professor, que vergonha. Mas o Regis, da cadeira de fotografia, dizia assim, vocês um dia vão ser fotógrafos, tem que aprender isso. Eu dizia assim, Regis, não há a menor possibilidade de eu ser fotógrafo, eu vou trabalhar em rádio. E eu já trabalhava na Rádio Gaúcha nessa época, né, da faculdade. Então, cadeira de fotografia, eu devo ter passado, assim, se o mínimo era 5 para passar, 5.5, eu devo ter passado com 5.5 na cadeira de fotografia. Entendeu? Eu sempre fui a cadeira Luiz Adolfo Lino de Souza e o Celso Schroeder, a cadeira de diagramação. Eu passei com eles, deve ter. O mínimo é 6, 5, não sei quanto é que era. Eu passei com 5, 6. Não tinha o menor talento e não tinha o menor interesse, e eles sabiam, todo mundo sabia que eu estava encaminhado para a rádio. Então, jornal eu escrevi alguns textos. Para Zero Hora, eu acho que eu escrevi matéria no Correio do Povo também, quando estava lá na Record. Acho que teve uma matéria minha. E tem matéria, então, no jornal impresso, que foi... Eu ia fazer reportagem para a Rádio Gaúcha, ou para a RBS TV, ou para a TV Com, e aí a Zero Hora me pedia as matérias e eu escrevia. Né? Com apoio muito legal do Moisés Mendes e da Bela Rames, porque muitas matérias saíram na Economia, graças aos dois. Muito legal. A Bela pegava e me olhava assim, e dizia assim, Suzana, o que tu quer aqui? Eu assim, pediram uma matéria. Pega aquele computador ali. Aí eu sentava lá, escrevia a matéria. Aí ela vinha e dizia assim, vamos corrigir isso aqui, a matéria tá boa, mas pode ficar melhor. Eu nunca esqueci, assim. Legal. Que sensibilidade. Daqui a pouco eu começo a chorar. Vamos lá. Eu sei, eu queria ver contigo o que é ser jornalista hoje em dia, Felipe? O Adão Oliveira, meu querido amigo, que tanto me ensinou sobre Brasília, repetia um slogan que muita gente usa, que jornalismo é separar o joio do trigo e publicar o joio, né? Publicar o que eles não querem. Eu acho que nos dias atuais, eu ainda em vida brinquei isso com o Adão, assim, Adão, acho que porque foi bem assim, no momento que se começou a falar em fake news há alguns anos,
Eu ainda falava isso, eu dizia assim, eu acho que a partir de agora nossa missão é separar a verdade da mentira e publicar a verdade, né? Muito no sentido do joio ali, que doa quem doer a verdade, né? Mas hoje está muito assim, Suzana, eu acho que a gente hoje é um apurador de fatos, a gente está investigando pouco, muito menos do que deveria, mas porque a gente está perdendo muito tempo ainda no separar o que é verdade e o que é mentira, né? Claro que isso é uma investigação já, né? Mas é uma investigação que poderia ser mais aprofundada muitas vezes. Só que a velocidade hoje não dá mais, né? A velocidade das redes sociais, a velocidade da notícia. Tá muito... Eu saí do ar, eu entrei no ar 6 da tarde no Band News e a gente tinha assim uma vaga ideia do que estava acontecendo em termos de caminhoneiros. A gente não tinha isso como uma pauta. Daqui a pouquinho, 4 repórteres nossos entram com... 5 repórteres nossos entraram com o assunto caminhoneiro. Em 2 horas, né, já mudou toda a situação. A gente começou a levantar, teve muita paralisação no Brasil, nenhuma estrada fechada, mas já há os movimentos, né? Então, é muito rápida a velocidade, né? E a gente está correndo atrás sempre. Felipe, essa é uma questão, uma questão que me instiga, porque o teu próprio exemplo de hoje, né? Tu, enquanto âncora de um programa de uma audiência nacional forte, né? Entram fatos inusitados que não tinham sido pautados, que não tinham preparo. Como é que é o comportamento teu de um âncora, por exemplo, diante desse inusitado, dessa espontaneidade que acontece? Quais são os preparos que tu tem que ter enquanto jornalista para desempenhar bem a tua função? Eu tenho que ter uma ideia exata. O ideal seria que eu tivesse uma ideia exata de tudo o que vai acontecer durante o jornal e aquelas 2 horas fossem congeladas, né? Que eu preparasse todo o jornal e que a gente tivesse aquelas 2 horas congeladas. Olha, nesse momento o mundo para e a gente noticia aquilo que aconteceu até aqui. Não é assim, é esse caso dos caminhoneiros. Não é. Então você tem que ter um preparo e uma rapidez muito grande e uma atualização dos fatos. Claro que no meu caso, eu dependo de uma equipe. Camila Ancona e toda... A Camila Ancona é minha produtora direta na Band News, né? Agora aqui na Band. Então deixa eu ver se... Não quero só mexer muito com eles ali, ó. Mas... Nossa. Entendeu? E esse grupo aqui, esses 5... Vai chegar mais gente para nós, tá? Mas esses 5, 6 já estão preparando aquele jornal nosso da madrugada. Eu estou aqui com 3 editores aqui, mais 5 editores trabalhando. Eu devia estar ali. Mas vamos lá. Tem 5 nesse momento trabalhando no Jornal da Noite, que vai entrar no ar. Deixa eu perguntar aqui que hora. Luiz, que hora a gente entra hoje? 00:20. Eles estão aqui desde 6 da tarde. O Luiz está aqui mexendo nesses espelhos, né, e atualizando. Tu tem uma equipe que te assessora, tu tem produção, tu tem tudo isso, mas isso não faz com que tu tenha tranquilidade de buscar informações a partir deles. Tu tem que ter as tuas próprias informações sim. O link do fato como um todo, né, Felipe? Claro. Sim. Não, eu estava no ar no Band News TV. Aí eu estava acessando o meu espelho, para quem está com a gente e não entende o jargão jornalístico, os meus assuntos do Band News TV, mas estava em contato com eles pelo WhatsApp, dizendo para eles, olha, estou vendo aqui no Band News TV que tem 5 estados onde a gente já está entrando informação de caminhoneiros, são 11 estados no total, né? E aí, claro, o meu TP lá está mexendo, é muita coisa acontecendo junto. Por sinal, há pouco entrou aqui, e eu espero que ele ainda esteja junto, que eu estou acompanhando aqui as pessoas que estão entrando, sabe? Isso. Entrou aqui o Rodrigo Hidalgo, 73. Esse rapaz é meu parceiro de Bandeirantes, é dos maiores jornalistas do país, um dos maiores apuradores de informação, tem fontes fidedignas, né? Entrou agora um dos professores mais renomados, né, da Academia Brasileira, Fernando Morgado, um gênio de TV e rádio. Olha Obrigado só. Pela audiência. Que legal. Não, mas olha, o Fernando Morgado tem vários livros, mas eu vou citar 2, tá? Um sobre o Blota Júnior e um sobre o Silvio Santos, que são muito legais.
contam uma boa parte da história da TV brasileira, e o Morgado é uma pessoa que, mesmo com pouco contato, eu digo que é muito meu amigo para me exibir, entendeu? É como eu faço contigo e com o Paulo Velhinho. Paulo Velhinho pai. Né? Eu digo assim, sou amigo do Dr. Paulo, sou amigo. Né? Para se exibir, assim. Para te exibir. Ele te mandou um vídeo de aniversário dele, né? Querido, eu quis ligar para ele cedo da manhã, não conseguia, aí mandei o recado, depois ele mandou assim, Filipão, aqui é o vídeo, aqui, assim, aí, doutor Paulo, 94 anos, que maravilha. 94 anos. Felipe, vamos voltar para a questão. Na verdade, tu aqui em Porto Alegre... Olha aqui, ó, o Fria Roberto, demoraram muito para fazer o Espelho do Jornal da Noite, é um jornal de 40 minutos, demora. Você vê que o Luiz está mexendo nesse espelho desde 6 da tarde, por quê? Porque tem fatos que vão acontecer a partir de agora. E a gente tem que dar muita coisa, a gente tem que recuperar como um resumo do dia, né? Mas outras coisas a gente tem que avançar. Né? Então, demora. O que tu vai mudar muito. Contando é que é 7 vezes 24 vezes 365, é isso? Eu te diria assim, ó, hoje, o que vai acontecer hoje, tá? E não é uma coisa maluca, mas que é a realidade. Hoje eu vou dormir às 2 da manhã. O jornal vai entrar 00:20, eu vou sair do ar às 1 da manhã, até chegar em casa, vou dormir 2h15 da manhã. Amanhã, 7h30 da manhã, eu estou no carro para levar, porque aí eu faço uma questão assim de levar o Theo e a Laís para a escola, que é o momento que eu tenho contato com eles, já que eu não tenho contato com eles à noite. Aí eu já vou ouvindo a primeira hora da Rádio Bandeirantes, que está sendo apresentado pelo Nelson Gomes e pela Sônia Blotter. Okay. Né? Aí vou me informando de tudo que está acontecendo, né? Notícia em andamento. Aí vou ouvindo rádio, deixo eles na escola, volto para casa, aí chego em casa, vou ouvir Band News FM, vou ouvir Band de Porto Alegre, para me preparar para o programa das 11 da manhã na Band News de Porto Alegre, que eu faço um programa daqui para a Band News de Porto Alegre. Terminou o programa da Band News de Porto Alegre, quartas e sextas eu vou para a escola buscar as crianças, mas tudo bem, os outros dias eles chegam às 3, aí eu vou ver os telejornais do meio-dia, da cultura, a Bandeirantes não tem, né, mas da cultura, da Globo, da Record, do SBT, quem tiver telejornal, eu dou uma passada nos canais. Fora isso, né, Suzana, é o WhatsApp, é recebendo informação. Essa informação dos caminhoneiros, eu vi o crescimento desse negócio em um grupo de WhatsApp, que são ex-colegas meus de Butiá, que são caminhoneiros. E eles é que vão me informando, eu vou usando eles como fonte. Uhum. E aí é 4 da tarde. 4 da tarde é horário de tomar um banho, me arrumar e ir para a TV. 6 da tarde eu entro no ar. Não para. Agora, Felipe, eu queria uma questão que me chama a atenção, assim, como é que tu tratas, por exemplo, assim, hoje, que é uma figura pública, né, pela TV, né? Como é que tu tempera essa divulgação do teu nome, da tua vida, da tua figura com os teus filhos? Que preocupação tu tem para temperar uma coisa com a outra? Essa é uma preocupação cada vez maior. E eu tenho, assim, a gente tem tentado, até uma certa idade a gente vai conseguir, né, mas eu acho muito... Eu tenho um medo. Eu tenho um medo em relação a isso. E é medo mesmo, a palavra não tem outra. Eu não sou um cara polêmico, né? Eu nunca fui um cara polêmico. Então eu não tenho haters, eu não tenho aquelas pessoas que me odeiam. Né? Uhum. Mas como tem muita gente que manda energia ruim, e eu acredito muito na lei da atração, né? eu tenho muito cuidado com eles em relação às redes sociais. Essa é uma prevenção que eu estou tendo. Né? Então, rede social é um negócio assim, que eu tenho conversado com jornalistas que têm filhos mais velhos, que estão nas redes sociais, como é que faz para não confundir a figura do pai com a figura do profissional. Porque se eu faço um comentário pró-Bolsonaro, eu levo uma porrada dos opositores do Bolsonaro. E aí as pessoas muitas vezes passam dos limites. Né? Claro. Se eu faço um comentário contra o Bolsonaro, eu levo uma porrada dos apoiadores do Bolsonaro. E as pessoas muitas vezes passam dos limites. Eu não sou polêmico, eu estou bem tranquilo com relação a isso. Eu procuro muito mais fazer análise do que propriamente dar uma opinião, ser lacrador nisso.
Mas eu já tenho essa preocupação, e tem colegas meus que têm essa preocupação, porque afinal de contas a opinião é inerente ao jornalista, e as crianças não estão isoladas. Não, Eu é imagino. uma E situação... aí, Felipe, tem uma outra questão que faz parte da tua vida e fez parte da minha vida também. Eu me lembro que eu era pequena e uma vez ligou um ministro, a secretária do ministro ligou para minha casa e eu atendi o telefone e eu disse, pai, esse telefonema é para ti, daquele senhor que aparece na televisão? E ele disse, é. Aí ele atendeu, desligou, e eu fiquei impressionada como é que uma pessoa que era tão pública ligava para o meu pai. E ele disse, minha filha, eu devia ter uns 8 anos, minha filha, ele faz xixi que nem tu. Exatamente. Sabe, eu acho assim que uma das coisas que tu tens, por exemplo, o desafio, é fazer com que os teus filhos tenham uma figura do pai que é diferente daquela figura pública. Aquela figura pública passageira, que é, na verdade, assim, que às vezes as pessoas têm umas bobeiras de achar que porque são públicas são tudo isso e não são, somos todos iguais, fazendo xixi, todos iguais, né? Exatamente. Sabe que eu tinha uma pessoa que eu confundia muito, que era um amigo do meu pai, que eu confundia. O nome era Ney, e eu confundia com Ney Webster de Araújo, que era chefe do meu pai, uma época que foi secretário-geral do Ministério de Minas e Energia. Para mim, os dois Neys eram a mesma pessoa. O pai nunca tinha parado para explicar. Aí um dia eu cheguei, o seu Ney chegou lá em casa e disse assim, ô, teu pai tá aí e tal. E eu fui correndo. Pai, o Ney, doutor Ney, está aí. E o pai, doutor Ney está em Brasília, né? Secretário-geral do Ministério de Minas e Energia. Aí o pai veio rindo lá. Felipe, o Ney é outro Ney, não é o mesmo Ney. E aí ele disse, mas Felipe, todo mundo é igual. Então, a mesma deferência que tu trata o doutor Ney, né, que para nós era uma autoridade suprema, né, tu tem que tratar o meu amigo Ney, que veio seguidamente aqui em casa, para mim era a mesma pessoa. E é isso, todo mundo faz xixi, entendeu? Todo mundo, a gente também faz xixi, né, e a gente também, né, e cada vez mais, essa questão da relação com os meus filhos é uma situação de ajuste mesmo. Claro. Porque o meu pai não tinha preocupação. Qual era a preocupação do meu pai e da minha mãe? Meu pai e minha mãe tinham uma preocupação de saber onde é que eu estava jogando bola. Sim. Né? Eu tinha 13 anos, eles queriam saber se eu estava na escola, se eu estava na rádio, enchendo o saco de alguém na rádio, incomodando, né? Ou se eu estava jogando bola. Essas eram as minhas opções. Eu tinha 3 opções em Butiá: estudar, jogar bola e estar na rádio. Os meus filhos hoje, não, mas né? Os meus filhos hoje têm uma carga de aula muito maior, né? Eles começam antes das 8 da manhã e vão até 3 da tarde normalmente, 3 dias por semana. O mundo exige que eles tenham outras questões, né? O meu inglês até hoje é deficiente. Eu tenho um inglês deficiente, né? Que eu deveria ter aprimorado em um determinado momento e não aprimorei. Então eu vou, se eu precisar fazer reportagem eu faço, mas é uma coisa macarrônica, ponto. Sim. O Theo com 8 anos, tu vê que ele vai falar, entendeu? Vai ser natural para ele falar. Vai ser absolutamente... E só para fechar isso, assim, então, eles têm uma outra coisa. Qual é o mundo? Hoje eu não sei se o Theo está no YouTube. Qual é a minha preocupação? Com quem ele está falando no YouTube? Essa é uma preocupação real. Ou se ele está jogando bola com os meninos no condomínio, que legal. Eu adoro quando ele diz assim, pai, vou jogar bola. Assim, pô, que legal, cara. O que a minha mãe dizia, não, para um pouquinho, que eu estudo. Eu digo, vai, cara. Sabe, vai ter essa coisa lúdica mesmo, vai brincar de pega-pega, sabe, vai. Que as nossas mães queriam assim, volta para casa. E tu diz assim, vai para a rua, né? Com segurança, é claro, mas é o que a gente quer. Porque a gente sabe que eles não estão na frente do computador 24 horas, né? Porque senão também o computador vira um inferno, né? O que é para ser facilidade, vira um inferno. Uma outra questão, de Butiá para São Paulo, como é que é? Sabe que
Eu vou dizer um negócio que é meio gozado isso. E não é, eu já disse isso uma outra vez, as pessoas não entenderam. Eu tenho uma convicção na vida que eu vou voltar para Butiá. É mesmo? Eu- Pra Rádio Sobral? Quem sabe? Sabe? Eu tenho uma convicção, eu tenho isso. Né? Eu não me. Eu não. Claro, e tem que ser bem interpretado isso que eu vou dizer. Tem muita diferença entre eu falar na Bandeirantes para todo o Brasil, que nem eu estava pouco, em um canal de cabo, à 1 da manhã, como eu vou apresentar o jornal Uma TV Aberta. Sábado, eu acho que a minha escala está no jornal da Band, que é um jornal que é visto por milhões de pessoas, e trabalhar na Rádio Sobral. Mas o Wilson o Wilson Rodrigues pegou e me disse uma vez um negócio que eu nunca esqueci e que eu dizia isso na faculdade para os meus professores que já estavam na Guaíba e na Gaúcha na época. Quando tu abre o microfone de uma rádio, tu tem que ser o melhor. Melhor para a pessoa que está te escutando em Butiá, pela Rádio Sobral, pela pessoa que está escutando na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, pela pessoa que está te escutando na Rádio Bandeirantes de São Paulo, na TV Bandeirantes. E não interessa, aí é uma questão assim, eu estou falando para 1 milhão, mas na minha cabeça, Luciana, sempre funciona um. Eu imagino assim, eu estou falando para o seu João e para a Dona Maria. Isso é um negócio maluco. Eu não penso assim, eu estou falando para a Suzana e para todo mundo agora, nós estamos aqui com 26, sabe, já passou gente por aqui, já saiu gente daqui, né? Eu penso sempre assim, na Dona Maria e no seu João. Entendeu? Que legal. Mas é pequeno isso? Pode ser pequeno. Mas eu acho que eu tenho que pegar e falar direto para essas pessoas que falam para o seu João e para a Dona Maria, eu vou falar para 1 milhão. Né? Muitas vezes a audiência não é essa. Mas o cara que está na Rádio Sobral, o cara que está agora, vai fazer uma live, né? Tu te preparou para essa live, eu me preparo para entrar no ar. Né? A gente tem que dar o melhor da gente. A gente não, na hora tu não pode ficar pensando assim, mas olha aqui, o Ibope está 1 ponto, o Ibope está 15 pontos. Pô, é maravilhoso quando está 15. É espetacular, tu fica numa vibração. Mas se ele estiver dando 1, tu não pode ficar. Porque aí vai dar 0. Bárbaro. Não. Felipe, Então a entrega tem que ser a mesma. deixa eu te perguntar uma coisa. Então, eu te conheço um pouquinho e sei que tu é um cara bastante emotivo. Eu já chorei aqui. E como é que é transmitir uma informação, Felipe, dura? Suzana, Cabe da informação a emoção? Claro que cabe. Eu sou ridículo, né? Eu sou ridículo. Eu tenho dias que eu já encerrei jornal chorando. A Lúcia Matos, que foi minha parceira de mais tempo, né, no Banho de Cidade, jornal que a gente apresentou muito em Porto Alegre, a Lúcia brincava que ela ficava, era uma brincadeira, a gente não tinha, deveria ter até uma caixa de lenço, né, porque tinha reportagens que eu não... Eu sempre deixei, e nunca me preocupei muito em ser o cara... não pode transparecer emoção. Pô, se a reportagem fala de uma criança, se fala de uma violência contra uma criança, mas eu ficava enlouquecido, entendeu? Eu chorava durante a reportagem, ia fazer o comentário chorando, porque aquilo me afeta. Felipe? É permitido? Porque não segura, né? Eu não seguro essa emoção. Mas as emissoras permitem? Permitem. Nunca alguém pegou e me disse, pô, né? Te dar um exemplo que foi um erro meu, tá? E depois a gente avaliou, Bandeirantes poderia ter tirado ar. Eu, por um pedido meu, sabendo que ia me emocionar, mas achava que eu conseguiria fazer, o dia da morte do Bira Valdez, eu resolvi fazer o Banho de Cidade, o jornal local, que era um jornal que a gente fez em homenagem ao Bira. Tá? E claro que eu me emocionei. Eu me emocionei demais. Né? E um dos retornos que a gente teve na Band, que foi uma emoção verdadeira. Né? Ninguém pensou que eu estava ali
chorando para aparecer e tal. Porque eu apresentei aquele dia, eu apresentei sozinho o jornal, e foi um negócio verdadeiro. Eu não tinha como, era um parceiro meu, né? O dia da morte do Fernandão, né? Que era um outro parceiro meu, que foi... o Fernandão foi meu padrinho de casamento, né? Uhum. E eu acordei sábado, era recado assim, Marco Antônio Campos, ia dar risco, puta que merda, porra, o que aconteceu? E ninguém falava. Eu olhei o WhatsApp assim, o que está acontecendo, sabe? E aí veio assim, tô contigo, então, eu sei o que está acontecendo. Aí eu peguei e abri o correio do povo.com.br no celular. Estava trabalhando na Guaíba nessa época, e aí a manchete era a morte do Fernando. Eu fiquei muito mal, né? E imediatamente eu fui para Goiás, né? Por minha conta, não para cobertura, mas em função da minha amizade com ele. Chegou lá, a rádio pegou, me ligou e disse, olha, nós estamos sem ninguém ainda aí, nós vamos mandar a gente para aí, mas tu já está aí, tu pode pegar e dizer o que está acontecendo? Eu disse, não, claro, sou profissional. Menor condição. Eu comecei a falar, sabe, me perdi, chorei, foi um horror, né? Então eu deixo, eu não sou desses que eu vou esconder emoção, vou ficar me segurando, se acontecer, aconteceu. Agora, seja verdadeira, entendeu? Não vou forçar, porque aí eu acho que seria ridículo, né? É uma coisa que acontece. E a tua pergunta, nunca ninguém pegou e me disse, sai do ar. Não, no SBT aconteceu, e a primeira vez que aconteceu no SBT foi muito gozado, porque o Danilo, que é o diretor local do SBT no Rio Grande do Sul, pegou e se assustou. Né? Ele disse, pô, tinham me dito, mas eu nunca tinha visto. Eu disse, mas eu me emocionei. Lá era uma questão de uma violência contra uma criança. Fiquei enlouquecido. Uhum. Felipe, quais são as situações que te emocionam? Ou melhor, quais são os profissionais que te emocionam na tua área? Assim, eu tive a sorte, isso eu digo assim, mesmo estando no Rio Grande do Sul, quando circulei, né, encontrei muita gente legal. Né? Então eu digo sempre assim, o Nino Carta, da Carta Capital, é uma pessoa que eu adoro conversar com ele. Por sinal, eu estou quase 2 anos em São Paulo, já conversei com o Nino pelo telefone, estou louco para falar com ele pessoalmente, mas em função da pandemia a gente não conversou. Aí as pessoas vão dizer assim, mas tá falando um cara de esquerda. Eu adoro conversar com o Augusto Nunes, entendeu? E é 180. Por quê? Porque eu não vou escolher as minhas amizades pela ideologia delas. Eu vou escolher minhas amizades pelo que elas representam para mim, pelas informações que elas me passam, pela credibilidade que elas me passam, pelo que já fizeram, né, pelo contato, quando eu tive um contato com elas, né, retribuíram, de que forma retribuíram. Porque de vez em quando, tu conhece o fulano? Conheço. Mas só que no contato com o fulano, nossos santos não bateram. Né? Pegar um cara, o Ricardo Boechat, era uma figura que eu amava. Por que eu amava o Boechat? Porque o Boechat era aquele cara assim, cara, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Entendeu? E tu te divertia. Eu sempre brinco, né? O Boechat chegou em Porto Alegre, uma das tantas vezes que a gente recepcionou ele aí, depois eu vim para cá e ele me recepcionou aqui e tal. E eu dizia para ele assim, Boechat, eu tenho um pedido para ti. E ele assim, Filipão, segura aí. Dona Maria, como vai a senhora? Filipão, tu quer conversar comigo, né? Quero, mas não há nada importante, não se preocupe. Como é que vai, seu João? E ele ia conversando com todo mundo, aquele jeito de Boechat, super querido, afetivo demais. Isso me encantava muito nele. Aí a gente sentava para mostrar assim, tá, desembucha, o que precisa? O que tu quer? Quero que tu entregue um programa no horário. Nem fudendo. E bem assim, nem fudendo.
É a hora, eu amo o rádio porque ninguém fica me botando plaquinha na TV, eu tenho tempo ali, porque se eu estourar o tempo da TV, acaba a rede e tal, prejudica a rede. Aí eu dizia assim, ele assim, então esquece, te vira tu e o Diego, aí o problema é de vocês, eu vou falar até eu achar que eu tenho que falar tudo em rede, e depois eu vou falar mais 1h30 no Rio de Janeiro, que ele fazia o programa para o Rio ainda. Né? Mas assim, a referência são várias. Eu tenho o maior orgulho hoje, assim, toda noite, né, ele é o nosso diretor, né, mas como ele tem um comentário também no Jornal da Noite, toda noite eu fico conversando com o Fernando Mitre. O Fernando Mitre foi diretor do Jornal da Tarde, foi diretor do Estadão, sabe, 40 e poucos anos de profissão, uma cabeça iluminada, um cara que sabe tudo de política. Então toda noite a gente conversa. Toda noite eu converso, ou quase todas as noites. Hoje, por exemplo, eles vão sair do ar, eu estou aqui contigo. Mas com o Eneg. O Eneg tem uma vasta experiência. Né? Aí daqui a pouquinho cruza, por mim aqui, Thaís Freitas. Thaís Freitas não é conhecida no Rio Grande do Sul, faz o jornal Gente, é a diretora da Rádio Bandeirantes, uma jornalista privilegiada, entendeu? Eduardo Castro, que era meu amigo já há 15 anos, está comigo todos os dias, todo dia aprendo com o Eduardo. Lá, Sheila Magalhães, se eu vou ficar falando aqui, só o pessoal que eu cruzo aqui na Bandeirantes, entendeu? O Milton Neves é um cara que eu não conhecia, virou amigo. Né? E um querido, e a gente está sempre trocando. Esse negócio do WhatsApp também facilitou muito, né? Então, eu tenho referências mil. Né? Muita gente curto, que eu acho esse negócio aqui. Deixa eu te perguntar uma coisinha, voltando a Butiá. Tá. Voltando a Butiá. Uma das, talvez, não sei se a observação é correta ou não, mas a impressão que eu tenho é que a cidade do interior te ensinou a ser simples, ser humano e ser sensível. Eu acho que é o meu lado espanhol mal resolvido da emoção, assim, porque o espanhol se diz muito isso, né? A gente aflora muito e a gente não tem muita vergonha, né? Então, como eu tenho um lado espanhol muito forte, né? É uma coisa... Eu nunca tive muito uma preparação, assim. Né? Não sei se foi a questão do interior, mas é uma questão que me... Não sei. Não sei. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Felipe, tu transita em todas as esferas. Pública, privada e com todas as ideologias. Como é que é conseguir transitar sendo respeitoso e sendo respeitado? Eu acho que aí a palavra é essa mesmo, tem que ter respeito pelas pessoas. Mas as pessoas têm respeito, Felipe. Azar delas. Eu não vou selecionar meus amigos e minhas fontes, né, por ideologia ou por classe social. De novo, meus amigos de infância hoje são caminhoneiros. Sigo conversando com eles, e não é porque hoje está sendo do caminhoneiro. A gente está lá no mesmo grupo de WhatsApp. A gente jogava futebol de salão junto. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma se um errou na vida ou se outro acertou mais na vida. Pelo amor de Deus, é amizade de infância. E eu acho que essas são as melhores amizades que eu tenho. O melhor grupo, os melhores grupos que eu tenho, né, são o meu grupo de Butiá, né, que é uma galera que a gente jogava futebol de salão junto lá. Né, e os meus dois grupos aí sim de amizades uma fase mais madura, né, que são aqueles grupos de almoço, né, que todo mundo tem ali, o almoço de tal dia. Então eu tenho dois grupos que eram os grupos aí do almoço da quarta, do almoço da sexta. Né? Tem um grupo que eu acho maravilhoso, mas que continuam meus amigos, apesar de a gente ter saído o Theo e a Laís terem saído da escola, que é um primeiro grupo de pais da escola Waldorf, em Porto Alegre, que a gente continua muito amigo, e eles permitem que eu continue no grupo. Legal. Tá? Então, não é por aí, sabe? Eu não tem essa. Eu tenho amigos eu tô com 55, eu tenho amigos
de 50 anos de vida. Eu me lembro, sim, do primeiro dia da escola em Butiá. Felipe, Tá? os teus valores pessoais são os mesmos dos valores profissionais? Acho que sim. Acho que sim, são muito semelhantes. Porque é o Quais seguinte, são? não, aí que tá, porque o que determina os nossos valores? Né? Quando tu fala em valores, eu vou lembrar do seu Romeu. Né? Tudo que ele me passou de honestidade, de verdade. Quando eu fui para. Quando eu comecei a chorar, falo no pai e começo a chorar. Mas quando eu fui para o lado da comunicação, meu pai ficou muito preocupado, porque afinal de contas, o desejo do seu Romeu era um filho engenheiro, ele trabalhava com contabilidade, que alguém trabalhasse em contabilidade, um filho médico, quem sabe, né, um filho doutor, né? Mas ele viu que não tinha como. Então ele pegou e disse, bom, tu vai trilhar tenha responsabilidade dos teus atos. Isso ele sempre exigiu muito da gente, né, que a gente tivesse uma responsabilidade e que fosse íntegro no sentido de honestidade. Né? Senhora, não, não desvia. Vai ter muita tentação na vida. Essa é uma palavra que ele usava. Tem muita tentação por aí, esse caminho. Né? Porque também, talvez o pai, em uma determinada época lá atrás, confundisse muito o jornalismo da TV com a TV, com novela, Aham. filmes e coisa, né? Esse lado mais glamuroso, né? Mas ele tinha muito essa questão de bater nisso, né? Seja íntegro, seja verdadeiro, seja honesto, né? Isso era um mantra que eu ouvi a minha vida inteira e que se eu pensar em um dia desviar, vem o seu Romeu aqui, bicho pega. Deixa eu mandar um beijo para mais uma pessoa aqui. Tô adorando esse negócio. Padre Seron. Eu vi agora. Padre Seron faz um dos trabalhos mais legais que eu conheço. Ele é o cara. Né? Ontem ainda estava com a camiseta dele, que é skatinga. Né? O Seron é professor. Agora, vamos lá, deixa eu respirar aqui. Não, mas o Seron é o cara que tem uma pista de skate onde ele atrai a gurizada da Restinga com a pista de skate. Mas ele faz um trabalho social tão bacana. E aí nessa pista de skate, o Theo herdou a primeira vez. Ah, E foi o. Foi o Seron que. estava ali acarinhando ele. O Seron é uma figura. Seron é uma figura. Esse tem trabalho. Esse tem trabalho. Esse é um cara. Só deixa eu dizer, tudo aquilo que a gente pensa em fazer muitas vezes, de trabalho voluntário, e tu faz muito disso, eu já fiz, e tantas pessoas que estão nos acompanhando, o Seron faz. O Seron vai lá, ele, um grande parceiro dele, que é o Dunga, fazem muito na Restinga. Em outra área da Restinga, o Tinga atua muito, mas é um trabalho muito de comunidade. Desculpe. Que bom. Esse é o Felipe Vieira, o meu querido amigo Felipe Vieira. Olha só, nós temos só pouquinhos minutos e eu queria te convidar a dizer algo para as pessoas que estão conosco aqui e que vão nos assistir. Realmente são pouquinhos minutos. Por favor, 3 minutos. Não, vamos lá, vai fazer pergunta e vamos aproveitar esse tempo aí. Não tem nada disso. Aproveita e vamos lá. Ó, o Ricardo Bento mandou um recado aqui que eu sou uma pessoa pura. Sabe quem é que fala em pessoa pura o tempo todo? Meu querido Regis Rezen, que é outra pessoa que eu admiro muito pelo trabalho que ele faz na televisão, que o Regis é só alegria. Né? Então o Ricardo Bento me lembrou aqui o Regis aqui com a pessoa pura. Manda pergunta aí, eu não tenho nada de mensagem, vamos lá. O Instagram o Instagram nos derruba no máximo em 1 hora. Tá. Por isso que eu estou pedindo que tu me diga alguma coisa no final, que tu deixe uma mensagem de coração. Pode ser uma mensagem para chorar, não tem importância, nós vamos chorar juntos, mas de qualquer maneira, antes de qualquer coisa, eu quero te dar um beijo
e agradecer muito por tu ter aceito o meu convite. Muito obrigada, é uma honra para mim, mais uma vez, escutar uma trajetória tão bonita. As tuas palavras finais, por favor. Tá, então é o seguinte, ó, tu tinha pedido uma frase, né, e eu usei o Mandela, né, na questão da educação. Com esse negócio todo do Talibã, eu fiquei muito... A gente fez muita coisa, então eu fui muito olhar de novo o que tinha acontecido com a Malala. A Malala não é do Afeganistão, a Malala é do Paquistão, algumas pessoas confundem, mas quem atuou ali foi o Paquistão, essa barbaridade que é cometida. Então, que a Malala sirva de exemplo para o planeta. Uma menina atingida por uma guerra bárbara, por um extremismo bárbaro da humanidade, conseguiu reverter isso, conseguiu passar uma mensagem de educação. E só a educação vai consertar esse mundo todo. Sabe? Se tiver que fazer um investimento, faça em educação. E é isso que eu reclamo muito das nossas autoridades, seja em nível fundamental, seja no segundo grau, mas na universidade, mas que as nossas autoridades investam em educação. Infelizmente, o Brasil não vai sair desse atoleiro sem grandes investimentos em educação. E a gente não vê isso. Então, como mensagem final, cobra do teu político. O vereador passou aqui. Vereador, o que você está fazendo pela educação? O prefeito passou aqui. O que o senhor está fazendo pela educação? O governador passou aqui. O deputado estadual, o deputado federal, o senador, o presidente. O que o senhor está fazendo pela educação? Não é só passar dinheiro. É cuidar. Saber investir. É professor bem remunerado. É biblioteca recheada, Suzana. É isso. Desculpe que eu te atrapalhei, eu falo demais. Não, tu não me atrapalhasse, é uma delícia te ouvir, é uma delícia conversar contigo. E eu quero dizer a todos vocês que estiveram conosco, que estarão conosco assistindo essa maravilha de papo do Felipe Vieira, que o mundo é muito melhor se nós tivermos a coragem de sermos racionais e emocionais. Nós somos uma coisa só, e o Felipe está nos mostrando que, inclusive no jornalismo, sendo âncora, sendo uma das pessoas que mais transmite as informações no dia a dia para nós, o coração tem lugar. E esse mundo só vai melhorar se nós acreditarmos no coração. E tenhamos a coragem, nós todos, de colocarmos o nosso coração à prova todos os dias, em todas as circunstâncias, honrando o nosso ser, nosso estar aqui. E esse negócio de honrar, a gente tem o Instagram nos corta, a hora que ele quiser nos cortar, ele nos corta, é azar dele. Mas só dizer assim, valoriza a família, sabe? Não é porque o pai é uma figura brilhante, tá? Mas a gente sabe que é isso, é porque ele cuidou de vocês, que tu é essa pessoa brilhante, entendeu? Os seus filhos são bacanas porque tu cuidou deles, né? E eu tive no teu ambiente de família, quer dizer, por sinal, aquela mesa vermelha de sinuca, até hoje eu sonho com ela. Eu adorava aquela mesa. E adorava aquela... Eu ainda vou ter uma mesa vermelha de sinuca recheada de livros da volta. Vai ser... Aquele ambiente é um dos ambientes mais espetáculos. Esse era um ambiente maravilhoso. Eu amava aquilo. Aí outro negócio, só mais uma coisinha. Leiam nos livros, sabe, dá o ensinamento. Leiam muito. Leiam de tudo que cair na mão de vocês, leiam. Sabe? Leiam. Não gostou desse, pega outro. Não gostou daquele outro, pega outro. Sabe? Mas livro, literatura, esse é outro caminho. Educação e literatura. Beijo. Obrigada. Obrigadão.